O atropelo dos acontecimentos terríveis dos últimos dias foi superior às forças daqueles homens simples e sonhadores. O mestre convivera com eles por quase 3 anos, instruindo-os, exemplificando o amor, advertindo-os sobre o que viria depois em forma de padecimentos. Mas eles, ingênuos e vítimas do terrível atavismo judeu sobre o Messias poderoso, esperavam que as ocorrências se dariam de forma diferente. Não estavam preparados interiormente para tudo quanto sucedera. A entrada triunfal em Jerusalém levara-os ao êxtase, significando-lhes o começo do reino de Deus com os aparatos terrenos. Aguardavam que, a partir de então, as alegrias iriam compensar as lutas travadas com os fariseus e sacerdotes, assim como em relação a todos aqueles que se haviam levantado contra eles. Esperavam que o triunfador logo anunciasse o seu plano de governo. E estavam, pois, expectantes a respeito das glórias terrestres. Ele informara que poderia derrubar o templo e reconstruí-lo em apenas 3 dias. É certo que o dissera, porém simbolicamente, em se referindo a outro templo. Não o haviam entendido realmente. Intoxicados pela tradição multimilenar, a Boa Nova não os conseguia modificar mentalmente, em razão de adaptarem todos os ensinamentos às antigas ambições israelitas. Fora de chofre que os insucessos se acumularam até a consumação da tragédia na cruz. A lembrança da horripilante noite daquela quinta-feira, quando ele solicitara a Pedro, Tiago e João que orassem no Horto das Oliveiras, porque se aproximava o momento de dor enquanto ele velaria, não lhe saía do cérebro. Aqueles amigos estúrdios foram vencidos pelo sono e, mesmo despertados por ele, voltaram a mergulhar na inconsciência, enquanto ele, antevendo os próximos episódios de angústias e aflições, transpirava suor e sangue. Depois, como esquecer a prisão vergonhosa, naquele lugar em sombras, entregue aos inimigos por Judas, seu amigo, com um beijo de perfídia. Logo depois, a atitude de Pedro, decepando a orelha de Malcos e sendo repreendido. Estranha loucura tomara-os a todos, levando-os a fugir dali sem mesmo terem para onde ir. O que aconteceu em seguida jamais poderia ser imaginado. Viram-no empurrado pelos legionários e desocupados da odienta Jerusalém, aquela ralé perversa e detestada por todos, sendo levado para um e para outro julgador inclemente e venal, até um instante em que foi condenado à morte para júbilo da turba malta. Fora estarrecedora a disputa, quando Pilatos propusera libertar Barrabás, o malfeitor, ou ele, o benfeitor, havendo sido eleito o perverso em detrimento daquele que era o libertador. E era a Páscoa. A sua morte infamante, caracterizada pelas inenarráveis humilhações, a sua fortaleza e fragilidade causaram-lhes pavor, perturbação indescritível. Pensavam, como ele se deixara matar? Por que não fulminara os infames julgadores ou simplesmente não se libertara da cruz? Onde estava Deus, que não salvara o seu filho, que somente o honrara? Tudo o que ele dissera, belo e comovedor, agora parecia remoto na memória do coração daqueles que conviveram ao seu lado. Diversas vezes ele anunciara que viera para o sacrifício, mas aquele era demasiado. Chegaram a duvidar da sua missão e pensaram que foram ludibriados. O medo unira-os e recolhera-os no lugar da última ceia. As sombras adensavam-se cada vez mais apavorantes. E se os infames agora investissem contra eles, despreparados e medrosos? Temiam ansiosos. Esperavam que as angústias e as ameaças diminuíssem, a fim de voltarem a Galileia, onde estariam em segurança, que, no entanto, nunca mais seria a mesma depois dele. José de Arimateia, que simpatizava com ele, solicitou a Pilatos o cadáver de Jesus. Não tivera coragem de ir à reunião do Sinédrio por medo de autodenunciar-se. Agora, quando tudo estava consumado,
queria oferecer-lhe sepultamento digno, o que é muito importante para um judeu. Nicodemos, que também tivera contato com ele e o estimava, evitou participar do seu julgamento para não ter problema de consciência. No entanto, agora não corria nenhum risco, porque ele estava morto. As criaturas humanas sempre avaliarão, diante de determinadas decisões, primeiramente os interesses e os perigos, optando pela atitude covarde da abstenção, da ausência, tornando-se, mesmo sem o desejarem, cúmplices do crime que poderiam evitar, pelo menos diminuir o número dos seus adeptos na odiosidade. Pairavam no ar as aflições sem nome. A cidade assassina, não eram poucas as vítimas da lei romana através da crucificação, estava tumultuada, e os seus governantes ignóbeis e imprevisíveis aplicavam a justiça odienta de Roma. O Monte da Caveira sempre exibia cruzes com corpos apodrecidos, semi-devorados por chacais e outras feras durante a noite, e abutres durante o dia. A cidade empoeirada e terrivelmente fétida recebia os ares pútridos do Gólgota. A sepultura nova recebeu-lhe o corpo envolto em linho e ataduras, com os perfumes, aloe e mirra oferecidos por Nicodemos. Embora fosse dia, a noite moral apavorante que dos discípulos se apossara dominava-lhes as mentes e os corações.